Olá a todos, a todas. Esse nosso novo encontro, né, tem como tema a escolha curricular e abordada a partir da filosofia, né? É interessante, antes da gente entrar mesmo no texto, eu vou fazer alguns breves comentários, ler alguns trechos. Vocês repararam que o texto aborda duas questões a partir das diretrizes curriculares. A gente talvez aborde só uma, dependendo do tempo. O texto se mostrou muito longo para uma apresentação, então talvez a gente dê um corte nele, né? Mas a segunda parte é sobre igualdade, que a gente já viu naquele vídeo sobre a educação e o princípio da igualdade. Mas o que eu queria dizer sobre esse tema é que a escolha curricular foi objeto de pesquisadores no campo da educação, principalmente a partir dos anos 50, mas sobretudo de sociólogos, né? Você tinha uma corrente que se iniciou na Inglaterra, de sociologia do currículo, com Michael Young, por exemplo, e alguns grandes teóricos, que buscavam justamente pensar as influências políticas, econômicas na constituição do currículo. E uma corrente que teve algum impacto no Brasil, bastante grande, em particular um professor, se vocês forem estudar esse tema, vale a pena ler as suas obras, Tomás Tadeu da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não estou equivocado, que tem trabalhos muito importantes nessa área da sociologia do currículo. O currículo também foi objeto de estudos de alguns historiadores da educação, né, tentando perceber as mudanças históricas acerca dos currículos e, por vezes, do pessoal que estuda políticas públicas em educação, né, vendo as diferentes políticas de indução no currículo, etc. Mas há aí uma enorme lacuna, que é o olhar da filosofia sobre o currículo. Uma lacuna que, em alguma medida, esse texto tenta preencher. Há poucas iniciativas nesse sentido no mundo. Há um Richard Pring, na Inglaterra, que escreve um pouquinho sobre isso, e, notadamente, há um estudo muito importante na França, que foi traduzido para o Brasil, saiu pela editora Arte Média do Rio Grande do Sul, de um filósofo que eu cito ao longo do texto, que chama-se Claude Fourcade, e o Fourcade escreveu Escola e Cultura, ou Cultura e Escola, não lembro direito, que foi editado, né, enfim, no Brasil pela Arte Média, por indicação, inclusive, de Tomás Tadeu. Nesse estudo do Fourcade, no entanto, ele fala muito da relação entre a escola e a cultura, mas em termos muito abstratos, né? Que eu quero dizer com abstratos ele não está pensando no currículo francês, no currículo, ele está pensando em geral a questão. E, ao contrário, eu optei nesse texto para, e vocês vão entender por quê, quando eu falar sobre o significado da análise crítica na filosofia, para localizar um pouco mais no presente, no caso, no Brasil, as discussões sobre o currículo a partir de um olhar da filosofia. Então, para isso, eu decidi ler e examinar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que foram aí deliberadas e publicadas pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é o conselho consultivo máximo do país acerca desses temas, né, de currículos, de diretrizes para a formação. Um órgão colegiado formado por pessoas de vários estados da União, de vários segmentos da educação, né? E, em particular, eu peguei o ensino médio. Então, eu gostaria de iniciar justificando, primeiro, por que o ensino médio, e depois, por que as diretrizes curriculares, o que elas nos oferecem, né? Então, a primeira questão do ensino médio. Bom, é claro, poderia ser por uma questão pessoal, eu gosto do ensino médio, foi lá que eu tive uma parte substancial da minha formação como professor, né? Hoje eu estou há mais tempo na universidade, mas eu passei cerca de 15 anos como professor de filosofia do ensino médio, então um segmento que sempre me atraiu, sempre me pareceu interessante. Mas não é essa a razão. Não são paixões pessoais aqui. É que me parece que, como o último segmento da educação básica, né, daquela educação que a gente considera é necessária para todo mundo, independente da sua profissão, independentemente do seu lugar social, o ensino médio tem sido, nos últimos anos, objeto de intensas polêmicas, né? Quanto ao seu currículo, quanto à sua identidade, quer dizer, o que ele deve ser? Uma preparação para a universidade, mas são poucos os alunos do ensino médio que estão para a universidade. Então, qual é o papel dele nessa formação geral?
E aí é lógico, qual é o papel do currículo misto, né? Então, o ensino médio me parece, e também pelo fato de que, com a expansão do ensino fundamental, o ensino médio virou o grande gargalo no Brasil, né? Quer dizer, a gente teve um afluxo muito grande nos últimos anos de alunos, em geral, que os pais nunca haviam tido muita escolarização para o ensino médio. Então, ele se tornou uma fonte aí de debates, de intensas polêmicas, né? Daí a opção pelo ensino médio. E por que as diretrizes curriculares nacionais, né? E eu vou começar com o porquê não. Né? Eu não creio que as diretrizes curriculares nacionais de fato tenham um impacto prático enorme, que o que está escrito ali passa a ser verdadeiramente uma realidade em sala de aula, né? Como todo documento orientador, ele propõe algumas diretrizes, alguns princípios, algumas ideias, mas isso vai sendo pouco a pouco filtrado pelos professores, né? A partir das suas convicções, das suas crenças, da sua formação. E claro que ele chega na escola de outro jeito, né? É sempre assim com políticas públicas, né? Há uma certa assimilação, uma antropofagia, como diziam os modernistas, né? Quer dizer, eu misturo aquilo com muita coisa e faço dele uma nova diretriz, né? No entanto, ele me parece extremamente interessante, isso eu procurei deixar claro no texto, depois eu vou pedir para o Ale deixar o link no, no, no site do texto na sua íntegra, né? E eu destaco, portanto, no texto que, justamente por ser não uma obra teórica de um autor único, mas por ser algo debatido e votado num órgão colegiado, como o Conselho Nacional de Educação, um órgão sempre sujeito a muitas tensões sobre visões diferentes do que deve ser educação, ao que a gente responde pela educação, os documentos do Conselho Nacional de Educação, e em particular essa diretriz nacional curricular, ela revela, em grande medida, todas as tensões da nossa sociedade em relação às expectativas sobre a educação. Ela revela também toda a variedade de perspectivas e pontos de vista, e, em alguma medida, ela apresenta um certo consenso, um consenso de uma parte razoável da sociedade sobre o que deve orientar as escolhas curriculares, ou como eles dizem, os programas de estudos do ensino médio. E, portanto, o que eu queria analisar é justamente, o que eu queria elaborar, na verdade, seria justamente uma crítica a alguns aspectos desse consenso, e eu selecionei, então, dois, que é a centralidade do jovem e da cultura juvenil no ensino médio, e o outro é a escola concebida como um instrumento para a superação das desigualdades sociais. Esse segundo item, talvez a gente não chegue a ele, está lá no texto, mas em grande medida o nosso encontro sobre a escola e o princípio da igualdade, eu desenvolvo algumas coisas aí nesse sentido, até com um pouco mais de profundidade, né? No entanto, antes da gente chegar às críticas que eu gostaria de tecer, esse diálogo, né, o que eu estou propondo é um diálogo crítico com as diretrizes curriculares, eu acho que se faz extremamente necessário a gente pensar sobre o próprio adjetivo que qualifica esse tipo de diálogo, né, que é um diálogo crítico, né? O que quer dizer esta palavra aqui, crítico? E por que isso se faz necessário? Porque nos discursos educacionais, a presença dessa palavra, crítico, ou do adjetivo, né, crítica, crítico, a meu ver, tem sempre padecido de uma certa, daquilo que eu chamo de uma certa anemia semântica, né? Ele é um recurso muito prestigioso em termos de retórica, né? Todo mundo diz, não, é preciso, a escola precisa dar uma visão crítica, precisamos formar o aluno crítico. Mas, no entanto, essa palavra crítica acaba perdendo um pouco da sua significação. E eu gostaria, portanto, de recuperar o sentido que esse termo crítica tem, não como um todo, mas pelo menos naquilo que nos interessa, que é a tradição filosófica, né? E nesse sentido, me parece que o termo crítica na tradição filosófica remete a uma corrente de pensamento, ou algumas correntes de pensamento, aí a uma certa tradição da filosofia que é bastante importante.
né? E que eu, no texto aí, identifico, não, de novo, não sem alguma arbitrariedade, nesse momento aí do iluminismo, né, do esclarecimento, se vocês quiserem, sempre muitas traduções diferentes para esse termo, né? Iluminismo, esclarecimento, ele, na verdade, a gente está traduzindo um termo alemão, Aufklärung, que, dentre outras acepções, essa daqui eu gosto de comentar, porque ela é muito palpável, é muito concreta, né? Na língua alemã, por exemplo, a gente usa o termo Aufklärung para aquele momento do dia, da manhã em particular, como essas manhãs que a gente tem tido agora, né, em maio, junho, no inverno paulistano, em que o dia amanhece bastante nublado, né, então você não consegue enxergar muito longe, porque as nuvens estão aqui no chão já, né, e pouco a pouco, eu acho que por conta do calor, né, essas nuvens começam a subir e a nossa visão se amplia, nós conseguimos enxergar melhor as coisas. E é interessante que esse fenômeno meteorológico é chamado pelos alemães de Aufklärung. Então, Aufklärung seria esse momento onde se dissipam as nuvens e nós conseguimos enxergar algo que até então não enxergávamos, né? Claro, o movimento filosófico é muito mais complexo do que isso, mas ele é uma imagem, uma metáfora quase meteorológica que nos ajuda a entender todo esse movimento. E dentro de todo o pensamento iluminista, aquele marco ao qual eu já fiz referência em algumas falas anteriores, que sempre nos guia, que é a obra de Immanuel Kant, né? Vocês sabem, essa obra, as três grandes obras de Kant têm no seu título a palavra crítica, né? A crítica da razão pura, onde Kant vai tentar separar o que é possível conhecer, o que é possível produzir um conhecimento científico, seguro, e aquilo que não é possível, né? Também já falei sobre isso. Por exemplo, Kant vai afirmar que as grandes questões metafísicas, como a existência de Deus, não são passíveis de um conhecimento seguro, como, por exemplo, a razão pela qual um objeto como o meu óculos, se solto no ar, cai, né? A crítica da razão prática, onde ele se debruça sobre as questões morais, fazer o que é possível, não, ter como fundamento da ação moral, e a crítica do juízo, a crítica do julgamento, né? Ora, e é interessante que na primeira dessas obras, a Crítica da Razão Pura, em seu prefácio, Kant faz uma afirmação que eu escolhi aqui citar e para a qual eu vou ler, que nos parece da maior importância justamente para entender o que significa crítica na tradição filosófica que se inicia com Immanuel Kant, né? Então, eu passo a ler, eu cito, nesse prefácio, então, afirma Kant, a nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem de se submeter. A religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela, a crítica. Mas então suscitam contra elas justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão só concede a quem pode sustentar seu livre e público exame. Ora, eu acho que uma primeira observação acerca desta citação que eu acabo de fazer é o fato de que vocês notaram que Kant vai postular que existe entre essa atitude crítica um vínculo que existe na atitude crítica, um vínculo que é histórico, né? Ou seja, a crítica não é um esforço pessoal dele, Kant, mas é a marca, é o signo de uma era, né? Ele começa dizendo: a nossa época é a época da crítica, a qual tudo deve submeter-se, né? E que, portanto, essa crítica se caracteriza para ele não por um conteúdo, a obra dele, mas por um certo tipo de atitude intelectual, né? A crítica vai se forjar, portanto, nessa tradição iluminista, como uma forma peculiar de diálogo que este tempo, né, o iluminismo, tece com o legado do passado que ele recebe, né? Então, a crítica significa, por um lado, uma certa atitude em relação aos conhecimentos, às crenças, aos juízos, aos princípios morais que eles recebem dos antepassados, né? Então, por um lado, então, a crítica aqui tem um sentido bastante próximo a esse que a gente usa no dia a dia, ela é uma contestação desse legado,
né? Mas ela é mais do que contestação do legado. Porque lembrem que a crítica à razão pura é a atividade racional, o exame público, o debate, né, que caracteriza essa era, não só daquilo que eles receberam do passado, mas como das próprias possibilidades da razão, o que a razão é capaz ou não de conhecer. Você percebe? Então, nesse sentido, ela ultrapassa digamos aí, a mera negatividade que se expressaria na rejeição deste legado, né, de doutrinas, de juízos, de crenças, né, que o esclarecimento recebeu do passado e que ele submete a um exame crítico, né, no que ele tem razão. Ela se configura, então, muito mais do que como um conteúdo de crítica a isto, né, como uma renovação das nossas teorias, ele se caracteriza como uma disposição intelectual, eu diria, né? E essa disposição tem a ver, como vocês viram na primeira citação e na próxima que eu vou fazer, do próprio Kant, com um escrutínio absolutamente sistemático, um exame absolutamente sistemático, que se faz da razão, e aqui é o importante, no seu uso público. É essa expressão que ele usa, o uso público da razão. Ou seja, o uso que os intelectuais fazem da razão em face de um auditório, pode ser um auditório real, um debate presencial, um auditório virtual, como esse que nós temos, e um auditório imaginário, né? Seria interessante a gente lembrar aqui que a próxima citação que eu faço do Kant não é da Crítica da Razão Pura, mas de um texto muito famoso dele que chama Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, o que é o Aufklärung, né? E é interessante vocês saberem que isto que hoje é publicado em livros foi inicialmente publicado como um artigo num jornal mensal de Berlim, né? Como resposta a um artigo anterior em que um colega de Kant fazia-se a pergunta se faria ainda algum sentido existir casamentos religiosos num momento como aquele que eles viviam, que era do iluminismo. E o Kant retrocede e fala assim, bom, pera um pouquinho, vivemos no iluminismo ou não? O que é o iluminismo? Para vocês perceberem que é, portanto, um clima intelectual. O iluminismo diz respeito a um clima intelectual em que essas questões são trazidas a público, né? São trazidas para um debate público, né? Então, eu vou ler uma nova citação do Kant para comentar e para um pouco ir recheando a noção de crítica que aparece aqui para a gente, né? Portanto, nesse artigo de jornal, né, o Resposta à Questão que é Esclarecimento, há uma passagem em que Kant afirma o seguinte, eu cito: é difícil, para um homem em particular, desvencilhar-se da menoridade, que para ele se tornou quase uma natureza. Importante aqui a gente parar nessa palavra desvencilhar-se da menoridade, porque o que é para Kant justamente o esclarecimento, o iluminismo? É a afirmação da maioridade do homem. Ou seja, daquele momento em que o homem toma para si mesmo a capacidade de pensar, ajuizar e decidir. Não fazê-lo por ordem de um outro, pelo pensamento de um outro, mas por si mesmo. Né? É, portanto, vinculada à autonomia intelectual do homem para julgar, para conhecer. Autonomia em relação às instituições, como a igreja, né? Por exemplo, no campo da ciência, falar o campo da ciência não está aqui a serviço da religião, mas a autonomia também de cada homem poder julgar por si mesmo, né? O belo, o certo, o errado, etc. Né? Então, isso seria se desvencilhar da menoridade e atingir a maioridade. Né? Kant insiste nesse texto que isso seria um processo em meio ao qual eles estão, né? De progressiva maioridade do homem. Então, eu vou retomar a citação. É difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou uma natureza. São muitos poucos aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, emergir da menoridade. Mas, continua Kant, que porém um público, não um homem individual, né, mas que um público se esclareça a si mesmo, é perfeitamente possível. Percebe? Não, um homem isolado é muito difícil para Kant. Ele vai ter que fazer um caminho muito árduo. Mas que um público, né, que os homens agindo em público se esclareçam, ele diz, é perfeitamente possível. E ele acrescenta, mais do que isso,
se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável que ele atinja essa maioridade. Pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, da autonomia do pensar, né? Capazes de pensamento próprio, que depois de terem sacudido de si mesmo o jugo da minoridade, espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. Portanto, a crítica é esta autonomia, esta capacidade que nós temos de pensar por si mesmo as nossas questões, de ajuizar as nossas questões, de produzir conhecimento. Mas o que é muito importante aqui é que, embora este pensar autonomamente seja sempre tecido por um alguém, por um indivíduo, o seu florescimento depende da existência de um espaço público e de um debate público para Kant. Nesse sentido, esta liberdade a que se refere Kant, no texto, inclusive, eu digo isto, é solidária da liberdade de pensamento. E agora, ao ler esse texto, alguns anos depois de eu ter escrito, eu percebo nele uma falha, que eu gostaria de corrigir aqui. Muito mais importante para Kant do que a liberdade de pensamento é a liberdade de expressão do pensamento. Daí a relevância que existe hoje, a despeito de todas as críticas, da universidade. A universidade é justamente aquele fórum não só da liberdade da pesquisa, da liberdade do pensamento, mas da liberdade da discussão acerca dos pensamentos. E é justamente aqui, né, esta liberdade de pensamento que se vincula à própria noção da crítica, né? Ou seja, colocar em escrutínio público as nossas crenças, os nossos juízos, as nossas proposições, como uma proposição curricular, ok? Então, para que exista essa capacidade de autonomia crítica de cada um, é preciso, para Kant, que exista um espaço público onde as ideias de cada um sejam expostas, argumentadas, consideradas pelos outros e constantemente, aqui a ideia do progresso em Kant, constantemente aperfeiçoadas, justamente como resultado desse debate público que se faz, né? Então, portanto, vamos lá, a crítica, além de ser um exame que rejeita algumas ideias, crenças, teorias, ele é também uma atitude intelectual. E mais, é uma atitude intelectual, essa é uma terceira característica importante de colocar, uma atitude intelectual que se cultiva no próprio espaço público em função da liberdade de debate. Ora, foi justamente em atenção a este movimento, a ilustração, não como uma obra, mas como uma atitude crítica e pública de toda uma geração, de uma época, que Foucault, em um texto bastante importante, da segunda metade do século XX, vai dizer que o esclarecimento tem a ver com uma certa virtude ética e política, né? Por quê? Porque a crítica vai ser, para Foucault, identificada não apenas como esse elemento de negatividade, de rejeição, né, de uma certa filosofia, de certas teorias científicas, né, de exame público dessas questões, mas vai ser uma certa forma de pensar, né? Ele vai, eu gostaria de citar, né? Ele diz que a crítica diz respeito a, eu cito, uma certa maneira de pensar, uma certa relação com o que existe, com o que se faz, uma certa relação com a sociedade e com a cultura. Ou seja, em suma, a atitude crítica para Foucault se revela num certo embate que o pensamento, o discurso e o debate estabelecem constantemente, incessantemente, com aquilo que ele vai chamar as artes de governar, né? Aqui, as artes de governar não diz respeito simplesmente a um governo centralizado, no sentido do Estado, mas todas as instituições que, num certo sentido, governam a nossa forma de viver, como as escolas, num certo sentido, governam as crianças, né? E não se trata, isso é importante colocar, para Foucault, de uma recusa total, né? Uma recusa tout court a qualquer forma de governo. Não, não. Significa o que a crítica opera um exame das alegações, dos dispositivos de governo, com o intuito, com a finalidade de limitá-lo, de nele encontrar uma justa medida. Então, eu cito novamente Foucault, ele diz o seguinte:
Como não ser governado assim? Por isso, em nome desses princípios, em vistas de tais objetivos e por meios de tais procedimentos. Né? Então, a crítica como uma atitude filosófica, uma atitude de uma época, né, vai sempre pôr em questão, né, e sempre sobre o crivo de um pensamento autônomo, de um debate público, né, ela vai pôr em questão a obediência refletida a um discurso que se pretende portador de uma verdade que paire acima da pluralidade dos homens, e que nessa qualidade de ser algo acima do debate, acima da pluralidade, né, procura legitimar a arte de governar dos mais variados domínios da sociedade. Vocês estão entendendo por que eu evoco isso para debater as diretrizes curriculares nacionais, que, num certo sentido, querem governar, e a gente governa a vida escolar. Mas a crítica significa, sim, podemos governar, mas não desse jeito, mas não assim, não a partir dessa crença. Então, a crítica se trata, portanto, aqui de um embate, né, entre essas coisas. E é importante notar ainda aqui que a identificação que eu tento promover aqui entre esses autores, né, eu falei da liberdade de discussão, isso é uma ideia da Arendt sobre o Kant, né, agora citei o Foucault. Então, tanto esses dois autores, como o meu texto, muito mais modestamente, ele evoca o iluminismo para falar de uma crítica, não porque assina embaixo de todas as teses iluministas, né, que, por exemplo, a razão humana é universal, ou que nós vivemos uma era de progresso teleológico, que é a história, e aí vai, né? Mas, simplesmente por enxergar que aqui, no iluminismo, que se inicia esta tradição cultural, filosófica, que tem como marca pensar o legado que a gente recebeu do passado, colocar em questão as nossas expectativas em relação ao futuro, mas sempre no interior do presente. Então, me parece que esta interpretação que Foucault faz do que vem a ser o iluminismo é extremamente importante para a gente entender esse movimento que o texto faz e que eu procuro fazer para essa análise. Ou seja, o iluminismo tem uma forte marca da historicidade do pensamento humano. Né? Vocês percebem? Já começa aí que os iluministas chamam a si mesmo, ao seu presente, de uma era. Eles classificam a sua era. E a classificam tanto em relação ao passado, né? Então agora o Sol abre, nós conseguimos enxergar o que até então nós não enxergávamos, né? Então ela é uma reflexão sobre o passado. Ela tem um horizonte de expectativas em relação ao futuro, né? Então a história tende a um progresso, tende a um aperfeiçoamento, a maior conhecimento, a um aperfeiçoamento ético, a um aperfeiçoamento político. Então, ela tem um compromisso com o exame do passado, um compromisso com as expectativas do futuro, mas, sobretudo, ela opera no interior do presente. As questões que são para nós questões do presente importantes. Bom, é por isso que eu chamo esse diálogo que eu tento travar de um diálogo crítico. Porque ele se situa exatamente no interior do presente, né? Quer dizer, como é que nós hoje podemos pensar o problema da escolha curricular? E podemos pensar a escolha curricular olhando para um legado do passado e pensando em expectativas do futuro, mas, sobretudo, tentando responder questões que se afiguram para a gente como questões cruciais do presente. Né? E, nesse sentido, seria interessante a gente pensar que a escolha curricular, ou seja, o que deve compor o conteúdo das nossas aulas, do ensino fundamental, do ensino médio, ele é um problema do presente e é um problema político que diz respeito a todos nós no presente. Né? Um desafio, portanto, comum. Um desafio comum a professores e a legisladores, como os do Conselho Nacional de Educação, a teóricos da educação e a gestores de políticas públicas, a professores, a pais, a alunos. Esse desafio é, portanto, o desafio de eleger princípios e diretrizes curriculares em um mundo como o nosso, ou seja, um mundo que se apresenta para nós simultaneamente como absolutamente globalizado na sua estrutura produtiva, no seu comércio, né? E, ao mesmo tempo, extremamente fragmentados em grupos que pouco diálogo têm uns com os outros. Um mundo no qual, e isso é uma novidade do nosso presente,
ao mesmo tempo em que nós estamos submetidos a esse sistema de produção global, e que, por vezes, um jovem de Hong Kong teria mais identidade com um jovem de São Paulo, de Buenos Aires ou de Nova York, do que com um jovem, né, o jovem de São Paulo com o jovem de Caetité, na Bahia. Né? Então, ao mesmo tempo, nós temos essa ordem globalizada que promove identificações um pouco abstratas, né, da gente com alguém que mora em Hong Kong, e, ao mesmo tempo, promove também grupos identitários, nacionalistas, radicais, que se colocam contra essa ordem. Então, esse mundo simultaneamente absolutamente globalizado, fragmentado, integrado e em conflito. Né? Isso coloca para nós um desafio muito novo, né? Que, a meu ver, é o desafio de operar escolhas que impliquem uma seleção valorativa, e isto é importante dizer, né? Toda e qualquer escolha curricular é sempre uma seleção valorativa. Pode até ser, isto é útil. Né? Bom, a utilidade é um valor. Eu poderia escolher algo inútil, mas belo. Né? Então, há sempre aqui uma escolha valorativa. Né? Então, o desafio é o de operar escolhas que impliquem uma seleção valorativa de certos aspectos do legado do passado, porque, por vezes, a gente fala, a história, a escola transmite o legado das realizações humanas. Não, veja, não dá para transmitir o legado. A gente transmite certas partes que a gente escolhe por algumas razões, e essas razões têm a ver com critérios, certo? Para escolher A e não B, eu preciso lançar a mão de um critério, e um critério valorativo, um critério de juízo. Portanto, são esses critérios, esses juízos que estão em pauta numa discussão sobre diretriz curricular, né? Que promova, portanto, a identificação com o legado de experiências simbólicas comum ao povo, mas que também seja capaz de abrir-se a um diálogo com outras culturas e modos de vida. Então, esse é um desafio típico do nosso presente. Quer dizer, o que é que eu escolho como sendo comum às escolas brasileiras, né? Que eu escolho como algo que é importante para cada um de nós estudar, conhecer, saber, mas que, ao mesmo tempo, como é que eu promovo um currículo que fomente a disposição de diálogo com outras culturas, né? Que eu transmita convicções acerca do que é certo e do errado, mas transmita também uma crítica em relação a isso que possa se abrir, né, para outras culturas. Esse é um problema que talvez as comunidades, sei lá, caiapós, certo? Na América pré-colombiana não tinham, certo? O contato deles era bastante restrito, né, se comparado com o nosso. Né? Essa abertura a uma outra cultura, essa capacidade crítica, talvez não fosse uma demanda do presente que eles então viviam. Né? E o fato é que nós somos compelidos a fazer essas escolhas valorativas, né, do currículo, sem poder contar com o apoio de uma tradição que hierarquize de forma consensual o valor das experiências progressas, o que forneça critérios compartilhados, aos quais poderíamos recorrer para sua legitimação e para sua justificação. O que eu quero dizer isso também é uma marca do nosso presente, que nós temos que fazer essa escolha sem o apoio de um corrimão, sem o apoio de uma certeza, de uma referência inconteste. Em outras palavras, sem o apoio de uma tradição. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que Arendt entende por tradição, para a gente entender bem o que eu estou dizendo aqui. Mas, por enquanto, nós poderíamos fazer isso. Nós temos que fazer isso sem um corrimão das experiências passadas. Talvez professores de 50 anos atrás soubessem com muita clareza qual era o livro de literatura. E esta resposta que eles tinham, qual é o livro de literatura que eu dou para a 6ª série, né? Ela vinha do passado. A certeza que eles tinham se apoiava na solidez do passado. Então, trata-se aqui, e esse é um problema, né, para agravar esse problema, tem uma peculiaridade no nosso presente, né? Ora, nós vimos aí no nosso encontro sobre educação e igualdade, nós vimos que a democratização relativamente globalizada do acesso à escola ocorre a partir da segunda metade do século XX, que é o mesmo momento em que ocorre, com certa radicalidade, a ruptura da tradição. Então, esse paradoxo é que a forma escolar se universaliza no mesmo tempo em que a gente tem uma perda irreparável desses parâmetros, dessas referências seguras sobre o que ensinar,
como ensinar, para quem ensinar, né? Por isso, no seu texto de 1958, Hannah Arendt escreve, eu vou citar, acerca desse paradoxo, acerca desse desafio que a educação tem que enfrentar, a seguinte frase, já quase nas suas conclusões. O problema da educação no mundo moderno, entendo aqui vocês o mundo contemporâneo, o mundo que nós vivemos hoje, o problema da educação no mundo moderno reside no fato dela a educação não poder abrir mão, pela peculiaridade da sua natureza, nem da autoridade, nem da tradição. E, no entanto, ser obrigada a caminhar em um mundo que não é estruturado pela autoridade, nem mantido coeso pela tradição. Eu vou pedir um parênteses aqui para vocês, para o conceito de autoridade, ele talvez possa ser, inclusive, algo que a gente vá se debruçar no nosso próximo encontro, né? O que ela quer dizer com um mundo que não é estruturado pela autoridade, não é simplesmente uma obediência cega, depois chegaremos nisso, mas um mundo que não é mantido coeso, né? Único, que não tem uma visão forte sobre a tradição. Esse é um diagnóstico de Arendt, que nós vivemos um mundo que não é mantido coeso pela tradição, que não tem uma força de referência segura na qual nós possamos nos apoiar. Esse é um diagnóstico que é compartilhado pelos redatores das diretrizes curriculares nacionais, quando esses afirmam, eu vou citar, que um dos princípios que orientam as sociedades contemporâneas é a imprevisibilidade. As sociedades abertas, né, que seriam as sociedades contemporâneas, para os redatores desse documento, não têm os caminhos traçados por um percurso inflexível e estável, como talvez seriam as sociedades tradicionais, um percurso inflexível e estável. Ora, há aqui uma certa caricatura do que seria uma sociedade com referências muito claras, né? O fato de que uma sociedade toma algo como uma referência consensual inconteste não significa que não haja conflitos nessa sociedade. Toda a cristandade medieval, por exemplo, toma tanto a existência de Deus quanto ao fato de que o Antigo Testamento revela e que o Novo Testamento nos dá um modelo de conduta, né? Toma, portanto, os grandes documentos, os grandes livros do cristianismo como uma referência comum, inconteste. Isso não significa que não haja conflitos quanto, por exemplo, à interpretação desses documentos. Então, veja, o que há de consensual, a referência consensual é isto tem um valor, isso nos diz a verdade. No entanto, nós temos que interpretar essa verdade. Né? Então, a coisa é um pouco mais nuançada do que o que aparece aqui no documento. Mas, de qualquer maneira, o que a gente pode imaginar é que, se nas sociedades, essas sociedades tradicionais que têm referências muito claras, os homens se concebiam como transeuntes, essa é uma expressão de Furcan, a quem eu fiz a referência anterior, né? Se os homens se concebiam como transeuntes, cuja vida escoava em meio a uma paisagem que era percebida como estável e portadora de um sólido legado de sabedoria, vejam vocês essa imagem, né? O ser humano, cada indivíduo é um transeunte que passa, certo, numa paisagem que permanece, que tem uma certa estabilidade. E o que é essa paisagem? A cultura. O que é essa paisagem? As grandes referências, as grandes obras, o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é verdadeiro, o que é falso. Isso tem uma relativa permanência enquanto as nossas vidas passam, como se fôssemos transeuntes. Né? Ao contrário desta imagem de uma sociedade fundada em referências absolutamente estáveis, né? Com o advento do progresso, essa noção iluminista do progresso, como um modo de vida, como uma forma pela qual a gente representa o tempo, o mundo herdado do passado se desfaz diante dos seus olhos, dos olhos humanos, em um ritmo crescente de aceleração. Ou seja, como temos insistido em nossos encontros, dentre outras coisas, esta era do iluminismo tem uma nova concepção de tempo, da experiência temporal do homem, né, que pensa o passar do tempo como algo linear e progressivo, né, sujeito, portanto, a um progresso. E, ora, esse progresso tem uma certa propriedade, que é o quê? A aceleração de si mesmo. O progresso vai gerando cada vez mais progresso num ritmo cada vez mais acentuado. O que absolutamente vale para a nossa experiência na relação com objetos tecnológicos, né? Então, esse computador, por meio do qual eu me comunico com vocês, tem aí 2 ou 3 anos. E ele já está rente à obsolescência.
Veja, quando os computadores começam a aparecer nas nossas vidas, aí há cerca de 30 anos, ou pelo menos na minha, né? Apareceu antes para outras pessoas, eles duravam aí 8, 10 anos até se tornarem obsoletos. Agora em 2 anos. E a gente está bem imaginando que com o ritmo de transformação, a cada 6 meses o seu equipamento se torna obsoleto. Certo? Esse é o ritmo de aceleração. E é um pouco assim que a gente representa a nossa própria experiência temporal, experiência histórica, como sujeito a uma aceleração e a um progresso incessante, que torna um pouco obsoleto o passado. Embora, eu insisto nisso, todos nós sabemos que a nossa relação com outros objetos, que não são necessariamente objetos tecnológicos, como as obras literárias, não obedecem a essa lógica. Né? O tempo passa, e Antígona, e Grande Sertão Veredas, e Romeu e Julieta, não se tornam obsoletos. Eles ainda nos dizem coisas, né? Mas isso não é uma coisa muito clara para aqueles que creem no progresso, né? Ora, em face desse quadro, né, em que o homem não se encontra mais como um transeunte numa paisagem estável, mas como no meio de um redemoinho de transformações que tendem a tornar o passado sempre algo da ordem do obsoleto, então, em face a um quadro como esse, a minha questão é: que princípios axiológicos poderiam inspirar diretrizes curriculares que sejam, a um só tempo, capazes de conferir inteligibilidade, né, compreensão ao mundo e sentido ao percurso que os jovens tecem na escola, né, no seu diálogo com a cultura? Sem a estabilidade de uma cultura que se enraize no tempo, que papel pode ocupar a figura de um professor? Um professor que historicamente sempre se identificou com a iniciação de seus alunos em modos de pensamento, em formas de conduta, que se encontram escritos nos próprios padrões e procedimentos das disciplinas e práticas escolares. Tá claro? Que princípios a gente poderia fazer em face disso? Então, o que surge nesse tempo é justamente também uma nova imagem de professor, talvez. Estariam os professores, esses profissionais, destinados, eu vou citar agora, a deixar de ser transmissores de conhecimentos para serem mediadores e facilitadores da aquisição de conhecimentos, como propõe as ECNs? Percebe? As ECNs têm aqui também uma visão de professor. E essa visão de professor seria justamente deixar de ser um transmissor de conhecimentos, de modos de vida, para ser mediadores e facilitadores. Interessante, né? A gente colocar. E aqui a gente já tem que pensar alguma coisa, né? Eu insisto nessa ideia de que toda vez que a gente faz essa crítica, a gente acha que a transmissão seria equivalente à comunicação. O professor não precisa comunicar conhecimentos porque eles estão na internet. Não, a transmissão não é como a comunicação. Insisto com vocês, as abelhas se comunicam entre si, as formigas se comunicam, os cachorros, né, o cachorro que eu tenho aqui em casa me comunica coisas, mas eles não transmitem. Porque a transmissão pressupõe que um legado que chega do passado se atualiza no presente e se coloca como opção para o futuro. A transmissão sempre opera no tempo. A transmissão significa que algo vai passando de uma geração para outra geração. É nesse sentido, como eu digo para vocês, que, por exemplo, um pai e uma mãe transmitem o seu nome a seus filhos. Ou seja, há uma passagem ao longo do tempo, os seus filhos aos seus netos. A gente também transmite traumas aos nossos filhos. Aqueles que viveram, por exemplo, o Holocausto da Segunda Guerra. Aqueles que viveram, cujos antepassados viveram a diáspora negra, não transmite a seus filhos esta experiência? Essa transmissão de uma experiência de uma geração a outra geração é algo especificamente humano, e o que eu vou argumentar é algo absolutamente humanizador. Negar ao professor ser o portador de experiências simbólicas transmitidas, é essa palavra, é o que está se propondo. Em nome do quê? Que nós nos tornemos mediadores ou facilitadores da aprendizagem. E eu não sem muita ironia, acho que é o seguinte: facilitar a aprendizagem é comprar uma boa cadeira para o seu filho sentar e estudar. É fornecer um dicionário, né? Um professor não é necessariamente um facilitador da aprendizagem, né? Porque o que ele faz é muito mais do que isso. Ele, por exemplo, em determinados momentos, ao invés de facilitar o caminho, coloca obstáculos que até então o aluno jamais tinha visto. Às vezes, o dever de um professor
é mostrar a dificuldade onde o aluno só enxergou facilidade. É colocar em questão aquilo que o aluno tem como certeza. Por vezes, o nosso trabalho é de verdade dificultar, desestabilizar, desequilibrar. Por vezes, é mesmo facilitar. Quando a coisa parece por demais complexa, o nosso trabalho é facilitar, dizendo, olha, é possível, vá. E por vezes o nosso trabalho é simplesmente questionar, e por vezes o nosso trabalho é X. Nós não somos simplesmente facilitadores, tampouco mediadores, porque o mediador é alguém desinteressado, ele pega daqui e leva para lá. Nós não, nós fazemos escolhas. Os conteúdos que nós transmitimos não são indiferentes, não podem nos ser indiferentes. Como essa ideia de uma competência, né, que nós desenvolvemos no aluno. Por quê? Se o professor for um mero facilitador da aprendizagem, um mero mediador dessa aprendizagem, desse conhecimento, em que medida ainda se poderia pensar a escola como uma instituição que opera o vínculo entre o passado e o futuro, que opera como uma transição entre gerações que já estavam aqui e aquelas que habitarão esse mundo quando essas gerações forem embora. Ora, se esse mundo comum, como nos diz Arendt, transcende a duração das nossas vidas, tanto no passado como no futuro, se ele nos vincula não só com aqueles que vivem hoje aqui conosco, mas também com aqueles que aqui estiveram antes e com aqueles que virão depois de nós, como conferir durabilidade, se não por uma transmissão intergeracional de um legado de realizações que nós escolhemos salvar da ruína do tempo, de um tempo que a tudo consome. Ou seja, em grande medida, educar significa transmitir um mundo. E está claro para vocês qual é a acepção deste mundo. Um legado de realizações que nós partilhamos, não só com aqueles que estão aqui, como esta língua que eu falo e que eu partilho com vocês, mas também nós partilhamos com aqueles que nos antecederam. Guimarães Rosa falava a nossa língua, Camões falava a nossa língua, certo? Quantos que nos antecederam que forjaram essa língua da qual nós nos servimos, que é uma herança do passado, mas viva, porque a língua que nós falamos tem continuidade em relação à língua dos nossos antepassados e tem também rupturas. Palavras, expressões, usos que eles jamais o fizeram. Nesse sentido, nós não somos repetidores, né? Nós somos continuadores e iniciadores de cada nova tradição. Portanto, a grande questão aqui é este vínculo temporal, que nos une tanto a quem nos precedeu, como aqueles que nos sucederão. E ao assim fazer, nós criamos não só um espaço comum, mas um tempo comum. Um tempo que se encarna em cada uma dessas tradições culturais que nós transmitimos. É essa a palavra, né? Ora, é claro que o que eu vou pretender apresentar aqui para vocês não é uma resposta diretiva, o que ensinar e o que não ensinar, né? Mas simplesmente propor, colocar em discussão, em exame crítico, como nós dizemos, um princípio que possa guiar-nos nessa escolha. Veja, de novo, um princípio não nos obriga a nada. Ele simplesmente tenta iluminar como critério. E o que eu pretendo aqui colocar é simplesmente um princípio que, ao meu ver, poderia, talvez, ser de alguma valia toda vez que a gente pensa os dilemas e os impasses relativos às escolhas curriculares e à natureza peculiar que a nossa sociedade estabelece com o legado de realizações simbólicas, na qual ela escolhe iniciar os seus jovens por meio da educação escolar. E essa forma peculiar de pensar poderia, em alguma medida, ser classificada como um certo presentismo, por oposição, como nós veremos, à noção de tradição e também por oposição à noção iluminista de um futuro como tempo forte, né? A marca, talvez, da nossa sociedade é aquilo que François Hartog fala de presentismo, ele fala sobre a história, mas eu uso esse termo para pensar a nossa relação com o tempo, né? Um presentismo. E eu já explico um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso, né? Então, portanto, a escolha curricular é sempre uma escolha que é obrigada a enfrentar essa tensa dialética entre os reclamos de durabilidade
de um mundo cujas raízes se encontram no legado do seu passado, e esse regime de temporalidade marcado por um fluxo incessante, cada vez mais acelerado, de transformações tecnológicas, né? Em um mundo que, num certo sentido, acha que pode prescindir do passado, e, ao mesmo tempo, um esforço para que esse passado se faça presente entre nós. Eu, aqui, de novo, volto a pensar naquela cena patética da secretária de Cultura, dizendo que não quer falar sobre os mortos do passado, carregar o cordel de caixões. E o paradoxal é que ela diz isso, né? Vocês se lembram bem, eu também já fiz referência a isso num dos nossos debates, que ela diz isso alguns dias depois da morte de Aldir Blanc. Aldir Blanc, que na sua obra não cessou de se debruçar, dar sentido e transmitir coisas do passado. Em particular, como eu acho que eu já disse a vocês, numa canção em que ele vasculha o passado e encontra essa figura magnífica de um negro que se revolta contra o tratamento que era dado aos marinheiros, e escreve Mestre Sala dos Mares, né? Em que ele canta glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. E que nos diz, né? Salve esse navegante negro, ele e todos os outros navegantes negros, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Veja o que ele diz, né? Salve. Salvar do quê? Do esquecimento. Salvar do quê? Da ruína do tempo. Salvar do quê? Do apagar da história. Em favor do quê? De um presente levezinho, como quer Regina Duarte. Leve, sabe? Porque é um peso carregar o passado. Mas lembrar essas coisas significa dar dignidade a lutas históricas, ao sangue que correu, aos nossos sonhos, ao nosso passado. Esse é o nosso desafio, né? Bom, a parte 2 do texto, no seu título, apresenta o que me parecem ser os critérios aos quais eu sugiro que nós poderíamos recorrer para pensar essas diretrizes curriculares, para escolher o que ensinar e o que não. E esses dois critérios são o amor ao mundo e a filia. Né? A filia é a palavra grega tanto para amor quanto para amizade. Né? Então, filosofia tem o mesmo radical, né, de filia. Filo aqui significa amor a. No entanto, não é o mesmo amor. Né? Os gregos tinham várias palavras para amor, né? A filia, o philos, mas teria também eros, né, da onde vem a palavra erótico, que é um amor do desejo, né, do querer ter uma posse. Tem ágape, que é um outro sentido, enfim. A filia é esse amor fraternal, esse amor de amizade, né, de uma disposição amical. E esses dois princípios eu vou tentar argumentar e tentar dizer por que me parecem dois princípios interessantes, né, para a gente discutir essas escolhas curriculares. Bom, em algum momento aí anterior, eu aludi, mesmo que muito de passagem, aquilo que eu chamava da ruptura da tradição, como um elemento que está subjacente à crise que nós hoje vivemos no que concerne a escolha das matrizes curriculares, dos programas de estudos para o ensino médio. Bom, eu gostaria agora, então, de fazer uma explicação um pouco mais detida do que quero dizer com tradição, até porque no campo da educação a palavra tradição e o seu adjetivo tradicional é frequentemente identificado como algo arcaico, obsoleto. De novo, veja aqui a influência da noção de progresso. Arcaico, obsoleto, que deve ser abandonado. A nossa escola não funciona porque é tradicional. E a escola tradicional, esse professor que fala muito, que nem eu aqui, esse professor que é adulto centrado, que não está centrado, enfim, tudo que se fala da escola tradicional, que em geral é uma caricatura, né, gente? É uma caricatura, não é uma descrição empírica de nada, é uma caricatura que todos aqueles defensores do que a gente chama de um movimento de renovação escolar nos anos 20 e 30 criaram essa caricatura como o inimigo que eu preciso ter para me impor, né, na cena discursiva da educação. Só uma nota de rodapé, há um belíssimo livro de um colega meu, professor Jaime Cordeiro,
chama Falas do Novo e Figuras da Tradição, em que todo esse debate é muito esmiuçado, muito bem cuidado, e um livro que eu recomendaria fortemente àqueles que se interessam por esse tema, né? Falas do Novo, Figuras da Tradição, creio que editado pela Unesp, né? Enfim, bom, evidentemente não é esse o sentido que eu quero dar aqui para a tradição, falando de outra coisa, não é a tradição no discurso pedagógico, a escola tradicional. Então, eu vou buscar o conceito de tradição para fazer essa discussão, eu vou buscar de novo nos escritos de Arendt, em particular, há uma passagem na obra Homens em Tempos Sombrios, quando Arendt comenta a vida de Walter Benjamin, em que ela sintetiza, numa frase muito densa, que eu vou tentar esmiuçar, um pouco a noção do que seria a tradição, né? E ela vai dizer que a tradição diz respeito a uma certa relação que nós temos com o passado, né? Uma relação que transforma o passado numa fonte de autoridade. Então, eu cito a frase da Arendt: na medida em que o passado foi transmitido como tradição, possui autoridade. Na medida em que a autoridade se apresenta historicamente, converse em tradição. Portanto, para Arendt, a tradição implica um tipo muito específico de vínculo com o passado. Um tipo de vínculo que confere ao passado a propriedade de ter autoridade sobre o presente, né? Um modo de vida fundado na tradição, como um regime de temporalidade, como uma forma de pensar a história humana, um modo de vida fundado na tradição, toma acontecimentos e personagens do passado como modelos aos quais se reporta para compreender o presente e iluminar as decisões que se apresentam como necessárias ou decisões que se apresentam como desejáveis, se não necessárias, né? Esse era, por exemplo, o princípio que guiava a forma pela qual a civilização romana lidava com as narrativas acerca do seu próprio passado, da fundação de Roma e dos seus grandes líderes, né? Esse termo latino, né, traditio, do qual se origina a palavra tradição em português, possuía basicamente três acepções, né? A primeira dele, o legado de lições transmitidas pelo passado. Então, tradição é esse imenso legado que o passado nos transmite e que, ao transmitir, um pouco nos diz qual é o nosso lugar no presente. Eu vou dar um exemplo um pouco simplificador, mas sabe aquelas conversas que os nossos avós nos fazem sobre a sua própria história? Então, minha avó, por exemplo, né, como imigrante português, sempre fala que nós viemos para o Brasil, eu, seu avô, analfabetos, com uma mão na frente, outra atrás, né, significa numa extrema penúria, que era, foi verdade, e trabalhamos muito para que a gente pudesse dar educação ao seu pai, que foi para a escola. Claro, isso daqui é um pouco ficção, é um pouco verdadeiro, mas, sobretudo, este legado, mais do que transmitir uma informação, da onde eles vieram, como eles se encontraram, como eles viveram, transmite um certo ideal de vida, né? O teu trabalho é estudar, se esforçar para ser alguém na vida. Você percebe? Essas histórias familiares têm essa tradição, um legado que nos chega do passado e que orienta a nossa vida no presente. Essa tradição da minha avó era uma tradição privada, a de Roma era pública, a fundação de Roma. Quem foram os que vieram aqui da Grécia, fundaram uma nova terra, com que propósitos? Por quê? Todos os mitos fundacionais, as narrativas fundacionais sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, a narrativa fundacional da Revolução Francesa, mais do que contar algo do passado, também nos orienta no presente. Como nós devemos lidar nas nossas escolas com o princípio republicano a partir da Revolução. Você percebe? Então, um sentido de tradição era esse. O segundo sentido para tradição era a grandeza do exemplo dos ancestrais, ou seja, aquilo que eles chamavam os maiores, né? Então, eu contava a vida do Adriano porque Adriano era um exemplo de coragem, de luta, de dedicação à República. A poesia homérica contava os feitos e os atos de Ulisses. Veja, ela nunca conta muito como era Ulisses como personalidade, mas os seus feitos, as suas palavras, os seus atos, para quê? Justamente porque ele era um exemplo. Era um exemplo do que é um navegante, de um guerreiro, de alguém que arrisca a sua vida, que, né, da coragem, né, essa virtude máxima. Então, os maiores, os grandes exemplos, Aquiles, Ulisses, Adriano, nas tradições gregas e romanas, né? E, finalmente, tradição era a própria transmissibilidade desse legado vinculatório às novas gerações que o incorporavam. Tradição se referia ao fato de que este passado era transmissível,
ele poderia ser transmitido e deveria ser transmitido. Daí essa noção que é muito cara aos romanos da história como mestre da vida, né? História magistra vitae. São os exemplos do passado que iluminam o presente. Essa foi uma noção que se incorporou, por exemplo, no cristianismo. O cristianismo é fundamentalmente romano nesse sentido. Por quê? Como que é a educação de um menino cristão? Eu vou contar o evangelho, a vida de um antepassado que deve guiar a minha vida no presente. É esse o sentido, não é a repetição. Hein? Veja bem, às vezes a gente simplifica o problema da tradição. Ela não quer uma repetição, ela quer um modelo que eu possa aplicar no presente. Então, por exemplo, toda vez que se lê aquela passagem do Novo Testamento, uma passagem muito bonita, aliás, né? Eu já falei para vocês, eu sou completamente agnóstico, não tenho nenhuma relação com a religião, mas os evangelhos são, por vezes, muito bonitos, né? Às vezes também há passagens, sobretudo no Antigo Testamento, muito cruéis, mas algumas muito bonitas, né? Cântico dos Cânticos, por exemplo. Mas voltando ali, há uma passagem em que, acho que Mateus narra, em que ele fala, né, que Cristo fala aos seus discípulos, porque quando tive fome, desse-me de comer, quando tive sede, desse-me de beber, quando tive frio, agasalhasse-me, quando estava na prisão, visitasse-me, e assim vai, né? Eu estou citando de cabeça, ela é bem mais bonita do que isso. Ao que um de seus discípulos vai imediatamente objetar: Mestre, eu jamais lhe dei de comer, jamais lhe dei de beber ou te agasalhei. E Cristo responde: Pois ao mais humilde dos meus irmãos que fizeste, foi a mim que o fizeste. Ora, há aqui uma síntese densa de toda a ética cristã. E quando eu transmito este ato e essas palavras, eu não a transmito para que eles sejam simplesmente repetidos, né? Para que o menininho fale para o seu colega: quando eu tive fome, desse-me de comer. Não. Mas para que eles sejam aplicados no nosso dilema do presente. Por exemplo, como é que eu lido com aquelas pessoas ao meu redor que hoje, em função de tudo aquilo que nós vivemos, das desigualdades históricas do nosso país, que explodem num tempo como o nosso de pandemia, como eu lido com eles? Né? E o cristianismo diz com fraternidade, porque eles são Cristos. Eles são Cristos. Vocês percebem? Aqui há, portanto, um modo de vida, uma própria vida, um dos maiores, né, um grande, que é narrada para servir de exemplo. Este é o regime de tradição como forma de pensar o tempo. Tá claro? Em que algo do passado se mostra como elemento capaz de iluminar o presente. E claro que isso tudo se funda numa certa forma de relação que nós temos com o tempo. Né? E, ao contrário, a partir do surgimento e da consolidação da noção de progresso, a tradição como regime dominante de temporalidade vai ceder espaço para uma nova forma de se conceber as relações que os homens, em seu presente, estabelecem com o espaço das suas experiências passadas, com aquilo que já veio, com o nosso passado, o que já foi, e com um horizonte de expectativas em relação ao futuro. Agora é o futuro, e não mais o passado, que é considerado como o tempo forte da humanidade. Né? Esse caráter teleológico da história, né? A história que ruma ao progresso, que ruma à liberdade do espírito, ao progresso científico, tecnológico, à abolição das dominações, seja qual for o caráter teleológico, né? A história que ruma para alguma coisa, que passa a orientar os sentidos das ações do presente, inclusive no plano da formação educacional. Vejam aqui um contraste claro entre essa mudança no regime de temporalidade, de historicidade, de como a gente pensa o passado, o presente e o futuro no campo da educação. O grande educador Políbio dizia: ensinamos nossos jovens para que eles sejam dignos dos seus antepassados. Dignos de Adriano, ou o greguinho digno de Ulisses, de Aquiles, ou o jovem cristão digno de Cristo, de São Francisco de Assis. Esses exemplos, né, que nós transmitimos é para que eles sejam dignos dessa herança. E os modernos? Os modernos educam para o futuro, né? Essa primeira formulação talvez venha de Rousseau, né? A gente educa para construir a verdadeira democracia amanhã. A gente educa para uma sociedade que supera as contradições de classes amanhã. A gente educa para uma sociedade, para uma utopia industrial e tecnológica que virá amanhã. Vocês percebem essa enorme transformação que se opera aqui na relação com o tempo e o seu reflexo no campo da educação? Se, portanto, no regime da tradição é o passado que autoriza
o professor? Você educa em nome disto? No iluminismo, é o futuro que autoriza o professor. E o nosso dilema é uma época que já não crê na tradição como algo firme, estável, capaz de iluminar o nosso presente, mas que também já não consegue vislumbrar um futuro a seu diante. Por isso o presentismo. Né? Que futuro teleológico, né? Que promessa de futuro que nos autoriza a educar. E como podemos educar sem ser autorizados a algo? Daí o problema da autoridade na educação. Ora, continua no texto, é evidente que uma das consequências dessa transformação no regime dominante de temporalidade será o declínio da tradição como fonte de respostas aos desafios colocados pelo presente. Por isso, para Arendt, a ruptura da tradição desencadeia a emergência de uma crise. E uma crise, como eu já disse para vocês, não concebida aqui como decadência, como ocaso, como declínio, mas simplesmente como a perda das respostas que até então eram seguras, a perda da tradição, do senso comum, que nos assegurava, por exemplo, o que devemos ensinar no curso de História, no curso de Filosofia, como devemos fazer, a quem, quando. E veja que esta ideia de que há uma crise, né, que as respostas a essas perguntas se esvaíram, ela é compartilhada pelas diretrizes curriculares nacionais. Né? Eu vou citar um trechinho. Dizem as diretrizes os seguintes: a elaboração das diretrizes curriculares nacionais se faz necessária em virtude das novas experiências educacionais decorrentes da aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso à informação, da criação de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho e das mudanças de interesses dos adolescentes e dos jovens sujeitos dessa etapa educacional. Ora, aqui a gente vê semelhança e diferença. A semelhança é o reconhecimento da aceleração do tempo, das transformações a que estamos submetidos. Qual é a diferença básica da posição que eu tomo a partir de Arendt nesse texto e das diretrizes curriculares? Veja, ela fala, então, essa aceleração torna necessária essas mudanças. Portanto, é como se nós falássemos ao bonde da história, que está caminhando, e nós temos que tomar e preparar esse jovem para o futuro. E, num certo sentido, é uma aceitação desse futuro como um desígnio claro, ao qual nós temos que conformar os nossos alunos. Por isso, as mudanças se fazem como necessária. Né? O que é necessário não é livre. Eu não posso perder o bonde do tempo. Né? Então, a perda da tradição significa isso. Nós temos que nos ajustar para o futuro. Né? Embora hoje, mais do que nunca, nós saibamos que nós não temos a menor ideia do que será o futuro. Então, nós temos que nos ajustar às demandas do presente que nos aparecem travestidas de necessidades do futuro. Veja, as demandas do mercado do presente aparecem para a gente travestidas, né? Vestidas como se fossem necessidades, não demandas, necessidades do futuro. Essa é a relação que as diretrizes estabelecem com a ruptura da tradição. Arendt, ao contrário, tem uma relação bastante ambígua que me interessa para pensar esse problema. Diz ela o seguinte: isso é importante porque todos aqueles é muito comum, e eu entendo por quê, mas discordo, que se fale que a Arendt é uma nostálgica do mundo estável, que ela é uma nostálgica do mundo romano, do mundo grego, mais talvez até do mundo romano do que da República Romana. No entanto, vamos prestar atenção na hora que ela fala sobre a ruptura da tradição e a sua ambiguidade. Diz Arendt, no Entre o Passado e o Futuro, no texto justamente sobre a autoridade, o seguinte: com a perda, né, que já aconteceu e não tem mais como voltar atrás. Com a perda da tradição, diz ela, perdemos o fio que nos guiou com segurança pelos vastos domínios do passado. Então, tradição é isso, um fio que nos guia pelo passado, que não deixa a gente errar. Dupla acepção da palavra, né? Errar de caminhar sem rumo e errar de cometer um erro. Mas esse fio foi também, veja essa palavra, o grilhão que encadeou cada sucessiva geração a um aspecto pré-determinado do passado. Então, ele não deixava a gente se perder, mas também nos acorrentava, hein? A um corrimão, que olhava o passado de um jeito e não de outro. Certo? Então a tradição tem isso também para a área. Né? Ela nos acorrenta. Por isso ela diz, poderia ocorrer que somente agora,
o passado vem a se abrir para nós com inesperado frescor. Ou seja, ela fala, a ruptura da tradição nos dá esta oportunidade de olhar para o passado com frescor, de olhar para o passado e nele salvar os navegantes negros que até então tinham por monumento só as pedras pisadas do cais e falar, veja, a ele eu faço uma canção. Talvez não faça um monumento, porque eu não sou do Estado, mas eu faço uma canção e salvo. Eu tenho um novo olhar. Um novo olhar para o passado, que eu já fiz referência, que recupera essa figura esplêndida, que foi Luiz da Gama. Um novo olhar do passado que faz chegar até a nós, por exemplo, as revoltas populares do século XIX, que ficaram um pouco obliteradas, né? Canudos. Então, em alguma medida, ou como a Arendt faz, né? Um novo olhar para o que foi a Grécia pré-filosofia, para falar o que era política para aqueles que não pensavam política, mas faziam política. Ora, a perda da tradição, diz Arendt num outro texto, é como ela lava os nossos olhos da tradição e, portanto, nós podemos enxergar aquilo que a gente até então não enxergava, com frescor. A gente dá um novo passeio por esse vasto domínio do passado, ou seja, o passado também não está fechado. Não é verdade que o passado seja passado. A gente passeia por ele e descobre coisas que não viu, tal como a gente pode olhar para a nossa própria infância e enxergar coisas que até então a gente nunca tinha enxergado. Então, esse é um lado extremamente interessante da perda da tradição, no qual não há nenhuma nostalgia. Né? Mas, diz Arendt, também não se pode negar, contudo, que sem uma ancoragem segura da tradição, toda a dimensão do passado fica exposta ao perigo. Estamos ameaçados pelo esquecimento. E esse tal ouvido, né, esse esquecimento, além dos conteúdos que se poderiam perder, significaria que, humanamente falando, nós nos privaríamos, perdão, de uma dimensão, a dimensão da profundidade na existência humana. Pois a memória e profundidade são o mesmo. Ou antes, a profundidade só pode ser alcançada pelo homem por meio da recordação. Ou seja, se é verdade que a ruptura da tradição abre para nós uma nova possibilidade de passear, de descobrir o que estava encoberto no campo das nossas experiências passadas, de escovar a história contra pelo, como diz Benjamin, a perda da tradição também comporta um risco muito grande, que é o risco da perda e da desvalorização desses vastos domínios do passado, dos tesouros que o passado nos legou. Ora, isso significa não só que nós perdemos o contato com obras que são verdadeiros tesouros do passado, né, o conteúdo desse passado, mas nós perdemos uma dimensão da existência humana, que é justamente a dimensão da profundidade histórica. Uma profundidade histórica que nos vincula ao passado e que nos vincula ao futuro. A gente perde essa dimensão de seres que pertencem, situam-se no tempo e pertencem à história. É justamente, me parece, que a gente tem que estar alerta para justamente esta noção de que a centralidade do jovem, do presente, do agora, não oblitere a dimensão histórica do ser humano. Não oblitere que, em grande medida, o que a escola faz é transmitir este passado no presente. Não mais um passado ordenado como o da tradição, mas um passado em que nós podemos descobrir muitas coisas importantes e interessantes. O que a postulada centralidade do jovem pode obliterar, veja, eu não tô supondo que não seja importante que a gente pense a cultura desse jovem, mas o que essa centralidade pode obliterar, talvez apareça de uma forma muito clara nessas diretrizes, quando elas colocam o cuidado com o jovem como a grande tarefa da educação. Eu não tenho dúvida que a educação implica, sim, o cuidado com aqueles que são novos no mundo. No plano privado, esse cuidado se manifesta pelos familiares que cuidam de uma criança, alimentam, limpam, ensinam ela a falar, a manusear os objetos. Tudo isso significa cuidar daquela criança, para que a sua integridade física esteja garantida. A gente cuida da criança tentando
em alguma medida, impedir que certas experiências representem para ela uma ameaça à sua integridade também psicológica. Isso é cuidar. As escolas cuidam da criança quando lhe dão comida. As escolas cuidam da criança e têm que cuidar da criança quando percebem nessa criança, por exemplo, uma marca de que ela teria sido, por exemplo, objeto de um espancamento e tem a responsabilidade de denunciar ao conselho tutelar que essa criança pode estar sendo violentada física ou psiquicamente na sua casa. Isso tudo é cuidar da criança. No entanto, como nos lembra Arendt, numa passagem muito bela que eu vou ler agora, a educação tem um duplo compromisso. É o cuidar desses que são novos, mas também cuidar deste mundo que nos antecede e que continua depois de nós. Cuidar da herança material e simbólica que esse mundo nos dá. Cuidar do fato de que nós somos, além de um organismo físico que precisa de cuidado, de uma entidade psíquica que precisa ser protegida, nós somos também herdeiros de realizações históricas às quais nós temos direito, e que se nós não cuidarmos delas, elas desaparecem, só terão as pedras pisadas do cais. Né? Diz Arendt, já na conclusão do seu texto, uma frase bastante conhecida, que é: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e com tal gestos o salvarmos da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A esta ruína que os navegantes negros estariam destinados se Aldir Blanc não o salvasse do esquecimento. O mundo não pode ser esquecido. Essas pessoas, esses eventos, essas coisas, essas obras não podem ser esquecidas. Então, a educação é um ponto onde a gente decide se a gente salva do esquecimento, do ouvido, da obliteração, do nada, essas obras e essas pessoas do mundo. A educação, continua ela, é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não as expulsar do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. Nem tampouco arrancar das suas mãos, dessas crianças, a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-os para a tarefa de renovar um mundo comum. Não conservá-lo tal como ele é, mas renovar e mantê-lo como um mundo comum. Note-se que esse amor ao mundo, que Arendt diz ser necessário à tarefa educativa, e assim como o amor à criança, não deve ser entendido como sentimentos pessoais, íntimos. Esse amor que a gente tem pelo filho, pela mulher, pelo marido, pelos companheiros. Né? Não é, portanto, não se trata, portanto, de um amor romântico, né? Que nos remete a nós mesmos, que nos remete à nossa intimidade, que nos amalgama coletivamente. Não se trata, portanto, de uma afecção subjetiva, mas de um modo de se relacionar com esse mundo, com esse espaço entre os homens. Tanto o amor quanto a filia, os dois princípios que eu dizia que me parecem ser elucidativos para fazer escolhas curriculares, tanto o amor quanto a filia, quanto a amizade, essa disposição amical, são formas que se complementam mutuamente. São uma espécie de amizade, de disposição para com o outro, concebida aí não como uma escolha íntima e pessoal, mas como uma forma de partilha e de pertencimento ao mundo. Uma forma de partilha sempre mediada pela palavra. Essa palavra do professor, por exemplo. Como um artifício que confere sentido aos objetos de uma cultura e às experiências que esses objetos nos proporcionam. Eu vou ler mais um trecho da Arendt que me parece muito bonito a esse respeito. Ela diz: o mundo não é humano simplesmente por ter sido feito por seres humanos. Não se torna humano porque a voz humana nele ressoa. O mundo se humaniza apenas quando se torna objeto de um discurso. Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que elas possam nos instigar e nos estimular, o mundo só se torna humano para nós quando podemos discuti-los com nossos companheiros. Humanizamos o que ocorre no mundo e em nós mesmos, apenas ao falar. E no curso da fala, aprendemos a ser humano. Uma grande obra da escultura se torna uma obra humana
porque os seres humanos falam entre si sobre ela. Senão, ela é mármore. Ela é algo da natureza. O que humaniza uma canção como a do Aldir Blanc é que nós podemos conversar sobre o que ela provoca em nós. Isso faz dela um legado humano, uma herança viva e não um peso do passado. Daí me parece a importância para a educação de um compromisso, tanto em relação ao cuidado para com as coisas do mundo, que nos chegam desses vastos domínios do passado, como para aqueles que chegam no mundo, os jovens, os nossos alunos, que aportam a esse mundo, como uma nova geração de companheiros do mundo. Portanto, tanto do amor ao mundo, como da filia, da amizade, como princípios que presidem o intercâmbio entre as gerações. O amor ao mundo nos faculta fruir, ter o prazer de entrar em contato com uma herança de realizações, sem a pretensão de possuir essa herança como um bem privado. Enquanto essa disposição amical com os novos nos possibilita compartilhar discursivamente, falar sobre os objetos materiais e simbólicos do mundo com os que são mais novos, sem a pretensão de dizer como eles devem aparecer no futuro, como deve ser a atuação deles nesse futuro. Esse tipo de formação, ao meu ver, tem a potencialidade de libertar os nossos jovens de uma certa tirania do presente que, como eu dizia, vem travestido de demandas do futuro. E se colocar nesse fluxo temporal de densidade que nos vincula tanto ao passado como ao futuro. Conservar o mundo, portanto, não é preservar o status quo de uma ordem política e econômica, mas cuidar para que a ruína do tempo não se abata sobre acontecimentos, sobre personagens, sobre saberes, práticas, princípios éticos, políticos, que escolhemos imortalizar, salvar da ruína do tempo pelo seu ensino. Esse legado simbólico que nos chega do passado, que permite a um só tempo que cada jovem se constitua como um ser singular na pluralidade do mundo e nele possa fazer eclodir algo de novo, de inesperado e mesmo de revolucionário. Ou seja, ao transmitir um legado do passado, nós podemos, mas nós não necessariamente atamos os jovens a esse passado. Eu insisto nessa imagem, é como se nós escolhêssemos no tesouro do passado, livres da tradição, portanto com os olhos libertos da tradição, algo que nós queremos legar como uma herança. Uma herança cujo destino nós não sabemos. Né? Uma herança sem testamento, como no título do meu livro. Ou seja, cuja aplicação não está dada de antemão. Que os jovens guardarão a liberdade de ajuizarem por si mesmos, de utilizarem ou mesmo de descartarem essa herança. Mas é nesse sentido que me parece que esses dois princípios, o amor ao mundo, ou seja, o amor a certos fragmentos do mundo, o amor à literatura, o amor à matemática, o amor às nossas práticas culturais, a alguns princípios políticos, esse amor, aquilo que a gente recebeu, não um amor romântico de novo, mas esse cuidado, né? Esse amor se revela dessa forma simples, né? Se eu não cuidar dos meus livros, as traças comem. Se eu não cuidar da filosofia, o tempo come, devora. Então, esse amor do cuidar e essa filia, esse sentimento de compartilhar o mundo. Né? Não é a filia aqui de uma amizade íntima que eu compartilho a minha intimidade, mas que eu compartilho essas coisas do mundo e eu faço com o prazer de quem ouve uma música do Aldir Blanc junto com um amigo e fala, olha que beleza. São esses critérios absolutamente simples, corriqueiros, que me parecem que, em alguma medida, podem se colocar em questão quando pensamos. E eu vou, então, para a breve conclusão desse texto, e aí eu vou ler, que é a seguinte. Ora, enquanto um problema filosófico, a escolha curricular nos interroga sobre as nossas concepções acerca dos vínculos que queremos manter com o legado do passado, com uma promessa de futuro,
e com os compromissos políticos que nós assumimos no presente. No entanto, como um problema prático e como um problema político, a escolha curricular requer a concordância e a ação de muitos, e não a reflexão de um só, exigida pela tessitura de um texto filosófico. Em face dessa exigência incontornável, a filosofia se mostra muitas vezes impotente, e eu reconheço isso. O seu traço distintivo é menos a apresentação de um estoque de respostas práticas e definitivas do que a disposição para interrogar criticamente a experiência. Uma disposição que, ao meu ver, se inspira na figura daquele que encarna a filosofia como prática social, Sócrates. O andarilho loquaz que interroga seus companheiros de mundo, desafiando suas concepções acerca de temas como a justiça, a virtude ou a piedade. E ele os interroga, a esses seus companheiros, com quem ele tem uma filia, né? Ele os interroga não porque tem as respostas que lhe escapam, mas porque crê que o mero ato de se interrogar, independentemente da eventual formulação de uma resposta, já é um compromisso para com seu aperfeiçoamento enquanto cidadãos. Da mesma forma, eu acredito que se a filosofia não é capaz de nos orientar de forma inequívoca acerca das respostas práticas de que necessitamos, ela ao menos pode conferir sentido às lutas cotidianas que nos cabe travar. E o sentido do currículo, como forma de se relacionar com o mundo, pode muito bem ser resumido nas palavras com que o grande poeta T.S. Eliot expressou o duplo compromisso que forja a cultura. Cito Eliot: a cultura é uma piedade para com os mortos, por mais obscuros que eles sejam, como o navegante negro. A cultura é uma piedade para com os mortos, por mais obscuros que sejam, e uma solicitude para com os que nascerão, por mais distantes que eles estejam.